ou seja, ela é definida por um número, puro e simples, só um número. Ela não tem nem direção e nem sentido. Tudo que eu não precisar falar, nem a direção nem o sentido, a hora que eu falar a grandeza, é porque ela é escalar. E tudo que eu precisar falar, a direção e o sentido, é porque a grandeza é vetorial. Por que chama vetorial? Porque quando a grandeza tem direção e sentido, na hora de representar ela no papel, eu não vou representar só por um número, né? Eu vou desenhar uma setinha, que o tamanho da setinha vai representar a intensidade, ou seja, vai representar o número. Para onde aponta a setinha? Vai apontar a direção e o quão inclinada tiver a setinha vai apontar o sentido, né? Então, através dessa setinha, que a gente chama de vetor, a gente vai conseguir expressar todos os elementos sobre essa grandeza. A intensidade dela, ou seja, o tamanho, a direção e o sentidinho da flecha. Tudo bem? Tá tudo bem? Vocês estão me escutando? Calma aí, tá. Sim. Vamos lá para minha dúvida, então. Vamos para minha dúvida. É o seguinte. Se eu falar assim, eu tô indo lá me pesar. Aí eu tenho que falar, eu peso 59 quilos. Uhum. Aí, tipo, eu tenho que falar o kg, então... Não, mas não é sobre especificar a unidade. Todas as grandezas vão ter unidades. Por exemplo, massa tem uma unidade. Qual que é a unidade de massa? Quilo ou quilograma, né? Uhum. Beleza. Todas as grandezas, tanto as escalares quanto as vetoriais, têm unidade, todas. A velocidade tem unidade, né? Quando eu falo que um carro tem velocidade de 80 km por hora, quilômetros por hora é a unidade da grandeza velocidade, tudo bem? E por que a temperatura ela é escalar, não vetorial? Ô, Nanda, a gente Então, pode quando eu falo ir assim, comentando cada uma, né? Uma por uma, assim, do exercício? acho que sim, Que aí tira Mas tudo, digo, né? todas as grandezas, tanto as escalares quanto as vetoriais, têm unidade, todas têm unidade. Toda grandeza é expressa por uma unidade, sem exceção. Agora, a classificação delas pode ser como escalar, se elas não tiverem nem direção nem sentido, ou pode ser como vetorial, se elas tiverem que ter direção e sentido. Vocês estão me ouvindo ainda? Sim. Tá, até aí tudo bem. Vocês falaram que tá tudo bem. Então, eu só não entendi muito bem grandezas vetoriais. Eu fiquei com dúvida, né? Entendi. Eu vou comentar as grandezas que tem ali no exercício, eu e o Johnny. Com o exemplo é mais fácil, né? Um exemplo é mais fácil. A primeira de todas que aparece ali é velocidade. Sim. Vocês acham assim, chuta, 50%, né? Vocês acham que velocidade é escalar ou vetorial? Vetorial. Quem dá mais? Maiara disse vetorial. Vetorial, todo mundo? Meio que eu tinha dado uma dica já, né? Já. Você falou isso no vídeo. Então, velocidade é vetorial. Por que velocidade é vetorial? Porque além da intensidade, se eu falar assim, a Nanda tá correndo... Vamos pagar de inteligente. A Nanda tá correndo a 20 km por hora, o próprio Usain Bolt. A Nanda tá correndo a 20 km por hora. Se eu perguntar assim, em qual direção? Essa pergunta faz sentido? Exatamente, correndo para onde? Correndo de quem? Se essa pergunta faz sentido, correndo para onde, é porque a grandeza é vetorial. Ou seja, ela pode ser representada por uma seta. Se eu perguntar para onde e essa pergunta fizer sentido, isso já quer dizer que a grandeza é vetorial. Inclusive, é isso. O Pocoyo perguntando, vai para onde? Ele só pode perguntar isso para uma grandeza vetorial. Exatamente. Entenderam? Se a pergunta vai para onde fizer sentido, quando eu
for expressar uma grandeza, se essa pergunta fizer sentido, sentido. é porque a grandeza é vetorial. Então, se eu falar, a Nanda está correndo a 20 km por hora, e 20 km por hora é velocidade, eu sei que velocidade é vetorial, porque faz sentido eu perguntar para onde que ela está correndo, em que direção. Por que corrente Então, elétrica não é vetorial? dá pra gente pegar e fazer. Desculpa, Mayara, não te ouvi. Então dá pra gente pegar e fazer, tipo, essa perguntinha. Pra saber se é vetorial ou escalar. Tipo assim, você olha o negócio que tá escrito, aí você fala, tempo. Vai para onde? Vai pra onde? Aí se não tiver Exato. respostas, eu posso colocar escalar. Exatamente, arrasou na técnica. Pronto, vestibular que me aguarde. Ô, É Arana, isso, mas por todo que mundo que, entendeu mais por ou que menos? que corrente elétrica não é vetorial? É que ele nem sabe o que é Vou corrente explicar. elétrica, né? Mas, ó, calma, vamos comentar uma por uma, mais fácil. Tá bom. A gente vai chegar na corrente. Uhum. Se você vai no mercado e pede pro açougue ou pro açougueiro 10 quilos de carne, né? Não, 10 quilos não, que ninguém compra 10 quilos de carne que tá caro pra caramba. Mas você chega lá e pede 2 quilos de alcatra, você não diz 2 quilos de alcatra pra direita, ou pra esquerda, ou pra cima, ou pra baixo. Você não fala a direção. Se você perguntar pro açougueiro para onde, É, ele vai achar estranho, né? sim. 10 quilos de carne para onde? É porque o que Essa importa pergunta não faz sentido. é só o que a Ananda tá chamando de intensidade, né? Que é a quantidade daquela grandeza, né? Que é, por exemplo, quando você fala a Aham. grandeza massa de carne, você vai medir o quê? O que importa pra você é só falar o número, é 2 quilos, que é a unidade que a gente usa. Que é uma convenção também, né? A gente tem que começar a entender que na física as coisas são geralmente convenções internacionais, né? Aqui a gente usa aquilo, que é o sistema internacional, mas a gente podia medir sei lá, em que a gente poderia medir, Ana? Por exemplo, no sistema quê? inglês, eles medem as coisas em pés, em libras. Eles não medem igual a gente. Isso eu falo um pouco no vídeo também, que as grandezas são uma maneira de comparar objetos com outras coisas, né? Sim. Então a gente arbitrou um sistema de medida para comparar massa, para comparar tempo. Por exemplo, a gente arbitrou que 1 segundo é esse tempinho que a gente conta, assim. Tudo bem que não é isso, a definição, mas enfim. 1 segundo é isso, 1. E aí a gente começou a comparar todos os tempos que passam com essa medida que a gente arbitrou, que é 1 segundo, 1. E a gente sabe se alguma coisa durou muito ou pouco tempo, conforme a gente compara com essa grandeza que a gente inventou. A física O inventa SI tudo pra faz se dar tudo, bem, né? exatamente. Inclusive, tem um tweet engraçado do Olavo de Carvalho, né? Que é lógico, meio tapado, mas ele fala, nossa, ele fala assim, os cientistas inventam coisas para encaixar na teoria deles. Eu falei, exatamente, é isso que os cientistas fazem. Eles desenvolvem uma teoria que justifica a realidade. Exatamente. Né? É isso que é ciência, ele só não entendeu, né? Tipo, esses cientistas pilantram inventando coisas que coincidem com a realidade, né? Exatamente. Porque Mas é já... isso, né? Mas essa pergunta, essa foi muito boa, essa definição. É você simplesmente perguntar se para a grandeza física, se ela para onde que ela vai, né? Como é que é o nome do personagem? O Pocoyo pergunta vai Exato. pra onde, né? Igual tá Pocoyo. falando bem. Essa é muito boa. Vai pra onde? Aí eu vou comentar as outras, né? Vou comentar. A segunda que tem aqui é tempo. Vocês acham que tempo é escalar ou vetorial? Tempo é escalar ou vetorial, povo? Escalar. Escalar, todo mundo chutando NASA. Por que é escalar? Por que tempo é escalar?
porque ele tem uma medida exata, tipo, fulano se atrasou 20 minutos para o encontro, aí, tipo, tá certinho lá, você só falou o número e a pessoa já sabia quanto tempo ela demorou. Boa. Eu acho. Exato. A unidade que a gente mede tempo é segundos. E se eu falar, eu demorei tantos segundos para fazer alguma coisa, você não vai perguntar para mim para onde, certo? Essa pergunta não faz sentido. Uhum. Todo mundo concorda que não faz sentido? Se vou falar para você, eu demorei 20 minutos para fazer o almoço. Foi bem rápido. Você já entende. Demorei 20 minutos para fazer o almoço. Faz sentido perguntar para onde? Em que direção? Qual sentido? Não faz, né? Então, se essa pergunta não faz sentido, tempo é uma grandeza escalar, tudo bem? É uma grandeza que não é representada por um vetor. Só falar o tempo já define bem, Uhum. certo? Inclusive, o tempo não é vetorial por um motivo. Que o Cazuza definiu muito bem na música dele. O tempo não para. O tempo só tem uma direção. O tempo é unidirecional, né? Não dá para voltar no tempo ainda. Se a gente conseguir voltar no tempo, a gente vai ter uma treta, na verdade. Ou várias tretas a gente vai ter. Mas enquanto não for possível voltar no tempo, a gente considera que ele tem uma única direção. O tempo só vai numa direção, para frente, né? Uhum. Só existe futuro. Passado já passou. Será? Fica aí a questionamento, né? Então 20 minutos, qual que é a direção de 20 minutos? Sempre é de trás para frente, do futuro para o passado. Só tem essa direção que o tempo passa. Então, não faz sentido eu definir ele como um vetor, porque ele sempre é um vetor numa única direção. Tudo bem? Rick e Morty, porque chora. Mas beleza, a gente vai aceitar que o tempo só passa numa direção. Por enquanto. É isso que a gente faz, basicamente. Quando você não entende alguma coisa e você aceita ela. Você fala, beleza, essa é a definição, tá bom. Vou chegar em casa e vou ficar Essa é a pensando. definição. O tempo é unidirecional. Tipo assim, até hoje a gente não conseguiu viajar em outra direção no tempo que não fosse para o futuro. Uhum. Então, enquanto a gente não conseguir, É a isso. definição tá certa. Quando a gente conseguir, a definição vai cair por terra. Uhum. Aí o tempo passa a ser um vetor. De volta pro futuro. Futuro, né, amor? Eles são muito ligados nos memes, né? Tudo eles. Esses jovens. Enfim. A terceira e a quarta aqui podem ter. Aqui. Entrou mais alguém, tudo bem? Muito bem-vinda. Bem-vinda. A terceira e a quarta grandeza aqui, então, elas podem ter surgido uma duvidazinha, porque a terceira e a quarta é comprimento Uhum. e distância. Certo? E tem uma diferença. Comprimento e distância são duas grandezas diferentes. Eu vou explicar por quê. Comprimento é quando você mede alguma coisa. Você mede alguma coisa do início até o final dela, né? Então, você fala assim, qual que é o comprimento dessa calculadora? Tem um adesivo. O comprimento dessa calculadora. Eu pego uma régua e meço o comprimento dela. Mais ou menos uns 15 centímetros. Essa régua tem 15 centímetros. Tudo bem? Uhum. Faz sentido eu perguntar em que direção, em que sentido ela mede 15 centímetros? Assim, para onde que ela mede 15 centímetros? Essa pergunta faz sentido? Só de Ananda ter falado 15 centímetros, vocês já entenderam o tamanho da calculadora? Vocês já entenderam completamente? Então, quer dizer que não faz sentido eu perguntar em que direção, ou seja, para onde a calculadora mede 15 centímetros. Se isso é verdade, é porque esse é o comprimento da calculadora. É uma grandeza o quê?
Escalar, certo? Porque escalar, beleza. Se eu falar, a Nanda mede 1,70 m, é a minha altura. Faz sentido eu perguntar em que direção eu meço 1,70 m? Não faz, né? Não importa em qual direção, a minha altura é 1,70 m. Tudo bem? Então, altura, comprimento é uma grandeza escalar. E, no entanto, distância é outra grandeza. Se eu falar para você que eu medi a distância, não o comprimento, mas se eu falar assim, eu percorri uma determinada distância, percorrer, essa é a palavra, distância eu percorro, comprimento eu não percorro. Se eu falar, eu percorri uma determinada distância, percorri a distância de 2 metros. Faz sentido vocês perguntarem para onde? Sim, passa a fazer sentido, não é verdade? Então, distância é o que a gente percorre, a distância é o que a gente anda, o que a gente percorre, certo? Então, distância percorrida é uma grandeza que faz sentido eu perguntar para onde, não faz? Se eu falar, eu andei 45 metros. O Pocoyo vem e pergunta, mas para onde? Né? Se isso pode ser perguntado, é porque essa grandeza é o quê? Manifestem-se. Vetorial, Luana, você estava certa o tempo todo. Só vocês não viram. Então, eu vou até anotar aqui, não sei se está sendo gravada a tela, mas distância é distância percorrida. É vetorial. E comprimento não é vetorial. Comprimento é o quê? Escalar, certo? Comprimento é escalar. Alguém não entendeu por quê? Manifestem-se agora. Vocês estão bem vivos? Alguém não entendeu? Eu posso falar de novo. Pô, acho que a galera deixa ligado o negócio aí e vai todo mundo embora, né? Vai Se a gente fechar a sala agora, vai ficar 12 pessoas aqui, eu tenho certeza. Yasmin. Alguém não entendeu? Isabela. Lívia. Que absurdo. Isabela, eu tô aqui. Calúnia. Todo mundo entendeu bonitinho? Por que que distância e comprimento são coisas diferentes? E por que que um é escalar e o outro é vetorial? Porque distância é distância percorrida. E aí, se eu percorro uma distância, faz sentido eu perguntar em que direção, né? Em que sentido eu percorri. Tudo bem? Isso, perfeito. Percorri 29 quilômetros para a direita ou para a esquerda? Essa pergunta faz sentido, né? Se essa pergunta faz sentido, é porque a grandeza é vetorial, né? Se ela não fizesse sentido, a grandeza seria escalar, certo? Belezinha? Aí comprimento é tipo 1,80 e só, exatamente, ou 15 centímetros e só, né? Minha unha tá horrível. Por que seria sem sentido falar 1,80 para onde? É que uma vez que é uma, tipo assim, comprimento é uma distância fixa, né? Qual que é a distância do meu pé até a minha cabeça? É o comprimento meu, né? E aí, esse comprimento, ele é 1,80, tipo assim. Não faz sentido eu perguntar qual que é a sua altura. E eu falar 1,80 e você perguntar em que direção? Né? Quanto você mede? Em que direção? Não faz sentido. A Mayara falou, acelerei 10 quilômetros para a direita. Não, acelerar é outra coisa, a gente vai falar já. A próxima. Não faz muito sentido para você?
Ó, comprimento é o quanto alguma coisa mede, tudo bem? Então, igual aqui, ó. Se eu medir aqui, tem 15 centímetros. Se eu perguntar assim, em que direção isso aqui mede 15 centímetros? Para a direita ou para a esquerda? Isso faz sentido? Para a direita, ela mede quanto? 15 centímetros. Para a esquerda, ela mede 15 centímetros. Porque o comprimento dela, em qualquer direção, vai ser o mesmo. Não quer... Não. Entendeu? Então, comprimento ou altura é alguma coisa fixa. Se eu perguntar para você quanto você mede, você vai falar 1,70. E a pergunta para a direita ou para a esquerda não faz sentido. Você mede quanto? 1,80, ponto. Agora, distância percorrida, aí sim. Né? Distância percorrida, eu posso perguntar. Se você correu tantos quilômetros, eu posso perguntar para a direita ou para a esquerda. Então, a diferença de comprimento e de distância é que distância é distância percorrida. Por isso que a distância percorrida faz sentido ser expressa por um vetor, né? Faz sentido que seja vetorial. Não vai para onde? Fixo, escalar. Vai para onde? Não é fixo, vetorial. Isso, perfeito, tá certinho. Uhum. 1,70 é um sonho. Alguém comentou aí, eu acelerei 10 quilômetros para a direita. Embora 10 quilômetros não seja unidade de aceleração não é quilômetros, é outra coisa. Uhum. Faz sentido, não é verdade? Se eu acelerar um carro, eu posso te perguntar se foi para frente ou para trás, se você estava dando ré, acelerado, ou se você estava acelerando para frente. Essa pergunta faz sentido, não faz? Eu acelerei em tal direção, ou eu acelerei em outra direção. Acelerei para onde? Então, a aceleração é uma grandeza que é o quê? Manifestem-se. Vetorial. Vetorial, arrasou. Porque eu preciso falar para onde que eu acelerei. Todo mundo concorda? Se eu falar só eu acelerei 2 metros por segundo, a pergunta para onde faz sentido. Então, se ela faz sentido, a grandeza é vetorial. 2 metros por segundo Certo? quadrado, não é? 2 metros por segundo ao quadrado. Falei errado a grandeza. Belezinha? Tá em paz? É interessante falar isso, né? Porque vocês sabem qual que é a aceleração que a gravidade causa em vocês em direção à Terra? Vocês sabem o valor? Alguém falou 10 metros por segundo. Só faltou um quadradinho ali, mas tá certo. Esse é o valor, 10. Então, quer 10 dizer, metros por segundo ao quadrado. Ó. 10, tá. 10 metros por segundo ao quadrado significa que em cada segundo a sua velocidade vai aumentar em 10. Então, por exemplo, se você cai de uma altura de 10 metros, quando você chegar no chão, você vai estar com quantos metros por segundo a sua velocidade? A cada segundo aumentou em 10. Então, no primeiro segundo, 10. No segundo, 20. No terceiro, e assim por diante. 30. A aceleração é medir o quanto a sua velocidade está aumentando. Então, se a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, significa que a cada segundo a sua velocidade aumenta em 10 metros por segundo. Porque a gravidade é uma aceleração constante. Aqui, nesse curso, né, que para o vestibular, a gente não vai estudar nada que ultrapasse uma aceleração constante, mas daria para a aceleração também ser variável, né? Tipo o movimento Daria do para a carro aceleração mudar ao longo do tempo. o movimento de um carro que você está dentro, Tipo um dentro carro? de um ônibus.
Um né? carro não acelera de maneira constante, né? Ele acelera de maneira variável. Cada hora ele freia ou ele acelera. Essa mudança de aceleração também tem nome, chama arranco. Arranco também é uma grandeza vetorial. Certo. Tudo bem, mas a gente ainda vai definir com mais carinho. Arranco. Também vai definir com mais carinho mais pra frente certinho aceleração e velocidade, tudo bem? Tudo vai ter bem falado, né? A gente vai falar da corrente elétrica agora, né? Exato. Aí tem gente que já tá Ó. no movimento de Essa, corrente elétrica. essa aqui, essa é capciosa, né? A sexta pergunta ali era se corrente elétrica é escalar ou vetorial. Essa daqui não é nem um pouco óbvia. É. Quem errou essa tá tudo bem, mesmo. Por quê? Porque se eu falar assim, tá passando uma corrente elétrica num fio de 2 amperes, pode parecer que faz sentido eu perguntar em que direção, né? Perguntar para a direita ou para a esquerda. Certo? Sim. Só que Não? a Lívia falou que não. Não, repete, por favor. Ela falou. Se eu falar assim, tá passando uma corrente. Não entendi nada. Tipo, eu tô perguntando para vocês se corrente elétrica é escalar ou vetorial. A gente ainda não definiu o que é corrente elétrica. Então, essa pergunta ela é bem difícil. Porque vocês não sabem exatamente o que é, né? Então, ela é bem difícil. E os eletricistas de plantão aí? Não tem ninguém? Eu coloquei vetorial no caderno. Então, por quê? Olha lá, o Thiago O Marques, Thiago corrente já alternada. apareceu aí já. Já tá. Já tá pra frente. Mas falar para vocês. Por que que... todo mundo colocou vetorial. Todo mundo colocou vetorial? É uma pergunta capciosa. Tipo assim, sabendo a Ah lá, outra colocou escalar. É uma grandeza escalar, corrente elétrica. Mas não é muito óbvio por que é escalar, porque parece fazer sentido se eu falar para você, uma corrente está passando por um fio, você me perguntar para a direita ou para a esquerda, né? Na horizontal ou na vertical. Faz sentido? Parece fazer sentido, não parece? Parece. Essa pergunta? Internet de escada aqui. Embora essa pergunta possa parecer fazer sentido, ela não faz por um motivo. As cargas que geram corrente elétrica, porque corrente elétrica é a quantidade de carga que passa por um fio num determinado período de tempo. Tudo bem? Corrente elétrica é isso que eu acabei de falar, é a quantidade de carga que passa num fio num determinado período de tempo. A gente ainda vai falar disso com muito carinho quando a gente estiver falando de eletricidade. Mas o objetivo aqui não é esse, é saber por que essa grandeza não é considerada uma grandeza vetorial, uma vez que parece fazer sentido perguntar para onde. Né? Parece fazer sentido perguntar para onde, mas não faz por um motivo muito simples. As cargas elas só andam numa determinada direção fixa na natureza, né? As cargas sempre vão do maior potencial para o menor potencial elétrico, sempre. Embora vocês não saibam ainda o que é potencial elétrico, existe uma coisa que chama potencial elétrico, entende? E que pré-determina em que direção a corrente vai. É que na natureza, não é a física que define isso. A natureza sempre procura
é gastar menos energia possível. Ter a maior estabilidade possível. Porque imagina que as coisas não fossem estáveis aqui, né? A natureza não fosse estável. Isso é A uma gente estaria loucura. lascado, né? Nem existiria vida. Então a natureza procura um padrão em que ela seja estável. Se ela sempre vai do menor para o maior Maior para o menor. potencial, né? Do, Maior para o do menor, né? maior para o menor. Você pensar, por exemplo, se você. Vamos falar a Ana tá falando de campo elétrico, né? Não falou, mas fez uma menção, assim. A Aham. gente pensar na gravidade, você sempre cai porque a aceleração da gravidade está relacionada diretamente com a altura que você está. Então, se você cai de 5 metros, é um efeito. Se você cai de 10 metros, é outro efeito. Quanto mais você aumenta a altura, maior é a sua velocidade quando chegar no chão. É, mas você pensar que nesse caso, o que a gente está definindo como potencial gravitacional é a relação com a altura, certo? E Exatamente. exatamente. Então está relacionado com a altura o potencial gravitacional. Quando a gente falar de potencial gravitacional do maior para o menor, significa do mais alto para o mais baixo. É exatamente isso. O potencial elétrico é um pouco diferente, É, mas é mais ou menos semelhante, assim, a é definição. muito parecido. Por que que assim, não faz sentido eu perguntar em que direção a corrente elétrica está indo? Porque seria o mesmo de eu perguntar, de eu falar assim, eu caí e você perguntar para onde. Cair, a gente sempre cai para baixo. As coisas elas não sobem por livre e espontâneo. Elas caem para baixo. Elas caem para Por baixo. quê? Né? Se Só eu há um soltar caminho. essa caneta, ela vai para cima ou para baixo? Se eu soltar essa caneta não, lapiseira, ela vai para baixo, obviamente. Por quê? Porque ela vai do maior potencial gravitacional para o menor, Uhum. certo? O potencial gravitacional tem a ver com a altura, então ela sempre vai da maior para a menor altura. Caiu Isso para é uma cima, regra, começou. né? Então se eu cair, eu caio para baixo, né? Ninguém cai para cima. Eu caio, cara, eu caio tanto, o A Johnny Nanda chega a cai muito. Eu cansar. dei muita risada nessa vida já com a Nanda. A Nanda conhece bem Eu potencial sou muito gravitacional. contrária. E foi sempre para baixo. Então, assim, mais ou menos a mesma coisa de eu perguntar a direção de uma corrente. A corrente está sempre caindo no fio. A corrente está sempre indo do maior para o menor potencial elétrico. Uhum. Certo? Eu também tropeço em todo canto. Então, só por esse fato, assim, pelo fato de dela ter uma direção fixa para qual ela vai, essa carga, não faz sentido eu perguntar para onde. Então, a gente definiu que a grandeza corrente elétrica é, na verdade, uma grandeza escalar. Por quê? Porque ela só vai em uma direção possível, igual ao tempo, né? O tempo é unidirecional e as cargas elétricas também são unidirecionais. Então, só é Eu gosto de possível. pensar assim, né, Nanda? Por quê? Porque Deus quis. Vai pro lado que o é como se o elétron que tá no fio olhasse e falasse assim, mano, a gente tem que ir pro lado que tem menos, cara. Porque a gente sabe seguir os padrões. Então ele vai sempre pro lado que tem Exato. menos elétrons, que é o que a gente chama de menor potencial, né? É. Força também é escalar, então? Não. Força não é escalar. Por quê? Porque ó, a corrente elétrica a gente entendeu que só tem uma direção possível. Agora, eu aplicar uma força em alguma coisa, só tem uma direção possível para isso? Se eu falar assim, eu fiz uma força. Peraí, deixa eu ver no que eu posso fazer uma força aqui. Eu vou pegar aqui alguma coisa pra fazer uma força nela. Se eu falar, tem um negócio de veja aqui. Se eu falar, eu fiz uma força de tantos newtons no potinho de veja, e vocês não estivessem vendo aqui em que direção eu estou fazendo a força. Eu poderia forçar ele em quais direções? Para baixo, certo? Eu poderia fazer uma força nele para baixo, né? Nesse sentido aqui. Ou poderia fazer uma força nele para que direção? Pro ladinho, né? Tô fazendo uma força, ó. Tô fazendo ele acelerar para lá.
Ou poderia fazer uma força que empurrasse ele para cima, né? Então eu poderia fazer uma força nesse negócio aqui em qualquer direção, não é verdade? Então a hora que eu falo para você, exercer uma força, faz sentido eu perguntar para onde? Igual o Pocoyo? Faz sentido, né? Então, uma vez que faz sentido eu perguntar para onde está indo essa força, porque força não tem só uma direção possível. Então, eu sei que força é uma grandeza o quê? O que, povo? Escreve aí. Vetorial. Boa. A gente vai aprender mais pra frente, né? Que a Ananda. Sobre um cara que a Ananda gosta muito, que ela quer colocar o nome do filho dela, né? Que é o Sir Isaac Newton, né? E o Newton, a segunda lei de Newton diz exatamente isso, né? A dinâmica, né? Ela liga uma grandeza escalar com uma grandeza vetorial. E o resultado não podia ser diferente de uma grandeza vetorial. A gente vai entender mais pra frente. Exato. Toda grandeza que relaciona outras grandezas vetoriais são grandezas vetoriais. Exatamente. Então, a gente ainda não sabe disso, mas a gente vai aprender daqui a poucos dias que força é eu multiplicar a massa pela aceleração. E a aceleração, a gente já viu que é uma grandeza o quê? Vetorial, certo? Porque se eu acelero para onde? Então, se força é igual a massa, que é uma grandeza escalar, vezes uma grandeza que é vetorial, aceleração, a força só pode ser uma grandeza vetorial. O resultado da multiplicação de uma grandeza vetorial por qualquer grandeza sempre vai ser uma grandeza vetorial. A força é o resultado né? da aceleração, né? Eu acelerei para a direita. Então eu fiz uma força para a direita. Eu fiz uma força para acelerar para a direita. Ou para a esquerda, pra cima, bastante. O Olavo de Carvalho também é uma figura que também questiona isso, né? Porque ele falava que o Newton não tinha descoberto nada e tudo mais. Que na verdade foi o Aristóteles, né? Por muito tempo durante a história da humanidade, mesmo, né? Não tinha o que a gente chama hoje de método científico, que é um meio pelo qual a gente testa se as teorias que a gente cria são verdadeiras ou não. Então, se você criar um espaço em que a sua teoria é testável, e você testar em qualquer circunstância, ela coincidir de ser verdade, significa que a sua teoria é válida para aquele espaço. Tudo bem? E por muito tempo, durante a história da humanidade, a gente achava que força era a componente que fazia as coisas terem velocidade. Então a gente achava que para ter velocidade tinha que ter força. Quem achava isso era um maninho, que aparece aí nas aulas de filosofia também, que chamava Aristóteles. E o pensamento aristotélico, ele era difundido pela igreja, inclusive, durante muito tempo, até assim, final da Idade Média, quando começou o iluminismo e as pessoas começaram a descobrir que podia ser que a igreja estivesse errada. E força tanto não é a componente responsável por existir velocidade, força é a componente para que haja mudança de velocidade. Certo? Para ter mudança de velocidade, certamente tem que ter força. Mas para existir velocidade, não tem que ter força necessariamente, tudo bem? Então, se eu soltar, eu vou soltar aqui no chão agora. Não vou soltar vou soltar o veja. Duas coisas que têm pesos diferentes e, portanto, com forças diferentes. Né? Se eu soltar duas coisas com pesos diferentes ao mesmo tempo, quem que chega primeiro no chão? É sério. Se eu soltar uma melancia... Os dois? Se eu soltar uma melancia e uma bolinha de gude, qual que chega primeiro no chão? A Lívia... Então, a Isabela perguntou, o mais pesado? A melancia. Não sei, é mais pesado. Então, a nossa intuição é muito aristotélica. A nossa intuição força a gente a falar, vai ser a melancia, eu tenho certeza. Sim.
Eu só tenho uma certeza na vida. Se eu soltar uma melancia e uma bola de gude, o que cai primeiro é a melancia, porque a melancia é maior, mais pesado. Se é mais pesado, está sendo puxado com mais força. Se está sendo puxado com mais força, vai chegar primeiro. Isso é verdade? Não. Não, tenta soltar alguma coisa aí mais pesada e mais leve na casa de vocês. Vocês vão ver que cai os dois ao mesmo tempo. Justamente porque a Depende força, depende peso, não é responsável pela velocidade. Depende A força, peso é responsável. Ah, tá. Pode falar, Diane, desculpa. Depende da condição dinâmica do material também, né? Se você for soltar uma folha de papel e uma Não vai soltar garrafa, uma pena, né? Não vai sacanear. não, porque a pena tem uma dinâmica que ela tem uma superfície que tende a resistir à resistência do ar, né? Mas, por exemplo, se você soltar um caderno e Exatamente. um carregador de celular, que é o que eu olhei Uma aqui na minha mesa, borracha. uma borracha, você vai ver que os dois vão cair quase ao mesmo tempo. Você não vai conseguir ver porque é muito rápido. Ao mesmo tempo. Ele ganha, lembra lá, né? A Vai cair ao gravidade mesmo ganha tempo. 10 metros por segundo a cada segundo. Então é muito rápido que cai. Né? E é isso. Por muito tempo, a gente acreditava, então, que o que chegava primeiro era a melancia, porque a gente acreditava que força era responsável por existir velocidade. Mas isso não é verdade. Força é responsável por existir mudança de velocidade. Só que a mudança de velocidade que está sujeito à borracha e que está sujeito a alguma coisa mais pesada é a mesma, que é a mudança imposta pela Terra, que é a gravidade, né? E o Galileu que foi o primeiro a Então, fazer esse teste, né? exatamente. Inclusive, isso que a gente está falando aqui, o fato de acreditarem que para existir velocidade tinha que ter força, era uma das justificativas pela qual justificavam que a Terra não girava. Por quê? Porque não teria uma força constantemente empurrando a Terra. Todo mundo concorda? Não tem nada tocando a Terra. Então não seria possível a Terra ter uma velocidade constante de rotação se não tivesse essa força que faz ela girar, né? Só que faz sentido por quê? Porque a responsável pela existência da velocidade não é a força. Então não precisa ter uma força de contato ou qualquer que seja para que a Terra mantenha uma velocidade constante de rotação. Exatamente. Gente, eu vou compartilhar aqui a minha tela rapidinho para vocês darem uma olhada aqui. Só um segundo aqui. Nisso que a gente está falando, ó, sobre a questão dos dois caírem ao mesmo tempo. Vocês estão conseguindo ver aí na minha tela? Clica aí na apresentação do Johnny, gente, para vocês verem que legal. Vocês estão conseguindo ver? Eles estão conseguindo, Ananda? Todo mundo tá vendo? Não sei, vou ver aqui no chat. Vê no chat, por favor. Eles estão conseguindo ver. Ah, então, Olha lá, ó, eles estão numa cabine a vácuo, uma É. cabine a vácuo onde não tem vento, sim. não tem resistência do ar, e eles soltam uma pena e uma bola, ó. Fica vendo. Olha lá, eles estão subindo, ó. Estão subindo a pena e a bola de boliche, ó. E ali não tem resistência Na do ar mesma porque eles altura. estão no vácuo, né? Igual a Ananda falou aí na câmara. Nessa câmara. As duas. Agora eles não tiraram o ar dali de dentro. Só que porque senão o rapaz Ali ali ainda vai. não tá a vácuo, né? Então, Senão o rapaz ali ia explodir, né? então é. Olha lá. Então a bola caiu primeiro. É o que a nossa intuição diz, né? E o Galileu. Aí é já- uma cabine a vácuo, daí exatamente. Olha lá, eles vão começar a fechar a a cabine. Mayara tá perguntando, imagina o cara explodindo. E aí eles vão fechar, ó, que eles vão tirar todo o ar ali pra não interferir todo o ar no do que a lado de gente tá dentro. falando, né? O arrasto do ar que segura a pena, né? Uhum. Olha lá, vamos lá.
nine, Maximiza a tela aí, Johnny. six, Olha lá. five, four, E eles estão muito felizes de fazer isso, cara. two, Você vai ver. one, release. Olha lá, olha que interessante. Olha lá, a pena e a bola de boliche. Numa cabine a vácuo. Ao mesmo tempo. Então quando alguém falar pra vocês que elas não Pô, caem é ao tão mesmo bonito tempo... de ver, né? É. Pô, eles ficam É, emocionados. toda né? vez que alguém argumentar aí lá o Lavo de Carvalho que o Newton tava errado, vocês mostram esse vídeo aí. Olha que bacana. They came down exactly the same. Muito legal mesmo. Olha lá, eles caem exatamente ao mesmo tempo. Muito legal. Muito massa. Adorei. Olha eu na tela do Johnny, voltou. Viram, gente? Então, enfim, tudo isso para dizer que força não é responsável por existir velocidade, sim a responsável por existir aceleração. Embora a gente ainda vá conversar sobre isso mais para frente, com mais detalhe, fazer muitos exercícios, que cai muito, Sim. né? Que são as leis de Newton, que são uma aperfeiçoação, aperfeiçoamento. Vocês sabiam que o Galileu, ele ganhou algum dinheiro com isso, né? Porque ele apostava com as pessoas que os dois caíam ao mesmo tempo dentro de uma torre, né? Que tinha na cidade lá, onde ele vivia na Itália. E aí ele ficava apostando dinheiro com os caras, tipo, vai cair ao mesmo tempo. Não, não vai. E aí ele conseguia fazer cair ao mesmo tempo porque ele conseguia isolar, né? E a galera achava que ele era bruxo, porque a galera nunca tinha testado, né? Aí falava, caralho, ele é bruxo, ele faz cair ao mesmo tempo. Tanto é que depois de um tempo, né, teve que pedir desculpa pra igreja, né? Que é isso. Exato. Galileu bruxão demais. Bruxo demais. Ele foi parar nos tribunais da Inquisição, da igreja, por argumentar que a Terra girava, né? Uhum. E aí, quando chegou no tribunal, ele era influente na época, né? Então ele tinha grana, ele não era qualquer um também. Se fosse qualquer um, teria morrido. Uhum. Mas aí tem uma frase famosa dele, né? que é... Mas mulher nessa época nem tinha direito de respirar, imagina de fazer ciência. Imagina de fazer experiência, era tudo bruxa. Se fosse mulher, nem pro tribunal ia, exatamente. Ele era um cara influente. E aí ele ficou famoso por debochar, né? Então ele respondeu no tribunal, perguntaram pra ele se ele tava falando que a Terra girava, ele falava, imagina, Eu nunca disse isso. imagina, nosso Senhor Deus Santo Todo-Poderoso. E pior que A ele Terra fez tá isso parada. mesmo, ele teve que negar que acreditava nisso, né? Tá doido? Aí a hora que ele saiu do tribunal, ele soltou um, mas que gira, gira, né? Então essa frase assim, em latim, Vocês podem falar o que quiser, né? Mas que ela gira, ela bem gira. famosa, assim, mas que gira, Desculpa, gira, velho. entendeu? Vocês podem falar o que vocês quiserem. Né? Vocês têm fogueira, vocês têm arma. As armas vocês têm, né? Diante das armas, eu não falo nada, mas que gira, gira. Eu morreria de coberto assim, de razão. Exato, eu não passo frio, que eu continuo cobertíssimo de razão. E aí, não passa frio, exatamente. Né? Essa é a história dele, que acabou se safando da igreja, mas também pela influência que ele tinha, né? Sim. E inspirando Isaac Newton. Exatamente. Se cheguei até aqui é porque me seu- apoiei em ombros gigantes, né? Exatamente. Então tem uma frase do Newton que ele fala isso, né? Se enxerguei mais longe foi porque me apoiei em ombros gigantes. E com os gigantes ele estava querendo se referir ao Galileu, que morreu exatamente no ano que ele nasceu. Que loucura, hein, jovem? Seria uma reencarnação? Não, a gente não é dessa tour, não. Mas a gente continuando no... Por que choras?
Continuamente estava conversando. Falta poucas Falta grandezas. só a temperatura Né? e a frequência. Massa, temperatura e frequência. Massa, temperatura e É. frequência. Já vai Não, começar massa falando a gente meio que já comentou. que a Mayara falou que ela vai se pesar na farmácia. Tá errado já, Mayara. Mas é isso, a gente usa, né? Fisicamente tá errado. Massa vocês meio que já sabem, a gente já falou, né? Então, se eu for me pesar, não faz sentido perguntar vai para onde. E aí. Então, é uma grandeza escalar, certo? Massa é escalar, sem dúvida sobre isso, né? E temperatura? Pô, vocês acham que é escalar ou vetorial? Lança braba aí. A Mayara falou vetorial. Escalar. Escalar. Ainda mais. Sou do contra, gente, a Mayara. Se eu falar assim, Mayara, aí com o Covid-19 por aí, a gente tá tendo que medir a temperatura de muita gente, né? Pra saber se você tá com febre ou não. Uhum. Quando eu meço a sua temperatura e tá em torno de 36 graus e meio, que é a temperatura normal, né? Se eu te perguntar, Mayara, em que direção, para a direita ou para a esquerda, essa temperatura deu 36 graus, faz sentido essa pergunta? Para onde essa temperatura deu 36 graus? É uma pergunta que faz sentido? Alguém perguntou, alguém falou sim. Não é uma pergunta que faz sentido eu perguntar para a direita ou para a esquerda você tá com 38 graus. É o suficiente você perguntar, a Nanda responder, eu estou com 32 graus Celsius, né? Ou 150 Né? Se eu graus responder, eu Fahrenheit. tô... não importa a grandeza que eu esteja usando para expressar, né? Graus Celsius, graus Fahrenheit ou Kelvin. Uhum. Se eu falar para você que eu tô com 36 graus, só essa medida já diz que temperatura que eu tô, né? Não preciso dizer em que direção, em que sentido essa temperatura é ela. Então, temperatura é uma grandeza escalar. Tudo bem? Exatamente. No Rio de Janeiro tá fazendo 23 graus. Aí eu te pergunto, para a direita ou para a esquerda? Não faz sentido, né? É até engraçado falar isso. É engraçado. Entenderam? Então, lembrar do Pocoyo, perguntar para onde, e aí... Não, Mayara, não é burra, nada a ver. É porque, tipo assim, faz sentido eu perguntar onde está 36 graus. E aí você falar assim, está a 36 graus na casa da Nanda. Onde? Mas para onde? Em que direção? Não faz sentido. Entendeu? Dizer que a temperatura está indo para algum lugar, né? Não... Vai para onde 38 graus? Não faz sentido. Para onde 38 graus? Agora, velocidade, outras, aí faz sentido, né? Uhum. E por último, a grandeza última que está aqui é frequência, que vocês ainda também não sabem o que é, mas vocês têm uma noção intuitiva, né? Uma noção intuitiva. Com que frequência vocês têm aula de física? Uma vez por semana? Pensar na definição, né? Se eu perguntar para vocês assim, com que frequência vocês têm aula de física, vocês vão responder uma vez por semana. Uma vez por semana eu tenho aula de física. Faz sentido eu perguntar em que direção ou sentido vocês têm essa frequência de aula? Não. Frequência da onda é a mesma coisa. É quantas oscilações ela dá num determinado tempo. Tudo bem? Então, se ela oscila 3 vezes por segundo, essa é a frequência dela, né? Uhum. Se ela oscila 3 vezes por segundo, a frequência dela é 3 Hz, certo? Faz sentido eu falar para onde? Não Por faz exemplo, sentido. 3 Hz é 3 Hz. Ela oscila quantas vezes?
Exatamente. 3 vezes. E você perguntar Então, quanto tempo, qual que é a frequência de voltas, frequência média de voltas da Fórmula 1. Os caras vão demorar 20 segundos para percorrer para dar uma volta completa, 30 segundos. Então o tanto de eventos repetidos que ocorrem no voltas que eles tempo. dão. É. Exato. É que a gente fica tão acostumado a falar E aí, frequência que a gente acaba esquecendo da definição, né? Com qual Da frequência definição. você vai pra escola? Com É qual quantas frequência você vezes. come? Com qual frequência você faz cocô? Só de 2 em 2 dias que pode, viu? Tá na lei. É dia sim, dia não, segundo o Bolsonaro, né? Então, se. Nossa, resgatando piada velha, velho. Mas, enfim. Enfim, a frequência que você faz qualquer coisa é uma grandeza escalar, porque não faz sentido eu perguntar em que direção, tudo bem? Então, Exatamente. frequência é uma grandeza escalar. E aí a gente terminou aqui, não são só essas grandezas físicas que existem muitas Será outras. que eles conseguem dar outro exemplo de grandeza física, Nanda? Pode ser vetorial ou Putz, escalar? vocês... Vocês conseguem escrever alguma mais aí? vai ser difícil, né? Eu? Não, os alunos, eles conseguem. Quem tá agora aí? Gente, vocês conseguem, sem procurar no Google, vocês conseguem Não procurar falar no Google outra não vale, grandeza né? que não esteja aqui? Vocês estão procurando vocês no jogam Google, aí vocês estão grandeza, demorando eu pra sei. responder, velho. Eles estão demorando pra responder, eles estão procurando no Google. Não vale. Não tem o quê? Essa desconfiança. Não, tô desconfiando, não, tô tranquila. Vocês conseguem citar outra grandeza física que não seja essas 10 que a gente avaliou aqui na lista? Nem velocidade, tempo, distância, comprimento, aceleração, corrente, força, massa, temperatura, Lembrando frequência. que grandeza física é uma medição de algum fenômeno físico, né? Da natureza, assim. Da Pensem natureza. em coisas que acontecem na natureza. Tem várias outras. Tipo, corrente elétrica, que a gente falou, né? Massa, aceleração. Inércia não é, mas eu quero fazer um comentário sobre isso Muito bom. depois. É. Vocês tinham que ver minha cara de Nazaré confusa. Chuta aí, Gente, vocês estão num lugar. Densidade. Medida. Vocês estão num lugar que tem luz? Densidade, Vocês estão num lugar que densidade é tem uma luz? grandeza física. Densidade é uma grandeza física. Quem falou densidade? Arrasou, Ellen. Densidade, sim, é uma grandeza Luminosidade. física. Luminosidade. Eu ia falar justamente isso. Intensidade luminosa. Se vocês estão num lugar que tem luz, Uhum. né? Com uma lâmpada acesa aí igual eu, vocês sabem que dá para ter mais ou menos luz, né? Essa medida é uma grandeza física, né? Dá pra Que é a falar de intensidade outra luminosa. relacionada com a luz, né? Quando você vai Outra lá, relacionada com a luz? você vai lá no mercado comprar uma lâmpada pra sua mãe, ela manda você comprar alguma específica. Ela fala algum nome. Seu pai. Não é sua mãe. verdade? Ou você vai lá pra colocar na sua casa. A lâmpada tem uma propriedade aí Voltagem. escrito. Olha lá, alguém falou watts ou volts. Isso é a unidade de medida de alguma coisa. Exatamente, é a mesma coisa de você falar quilo, mas a unidade de medida, isso é a unidade de medida, mas a grandeza é outra coisa. Alguém falou velocidade da luz. Velocidade da luz é uma grandeza, É uma velocidade específica. que é a né? velocidade, né, que a gente já falou. Mas tinham falado watt ali, né? Exatamente. Watt é a unidade de medida para potência. Quando você vai lá no mercado, e tinham falado voltagem também, né? Que é a unidade de medida para... Ou tinham falado volts, né? Que é para... Potencial, de DP. É que pode ser... vamos falar de voltagem mesmo. E potência para watts, né? Quando você vai no mercado, você pede uma 127 volts, ou 220 volts, ou 110 volts. E pede a potência também, né? 60 watts, 80 watts.
E é isso. Watts é a unidade de medida. Alguém soltou um. Potência é a grandeza. A Mayara soltou o meu crush no cara que eu gosto é potente. Embora Exatamente. essa potência não seja potência elétrica, Mas se pode ser fosse uma potência possível mecânica, não medir, sei. se, Pode soltar aí. se fosse possível medir, possível medir, isso seria uma grandeza física, né? Se fosse possível medir e comparar com outras intensidades de atração por outros crushes, Uhum. né? Se tivesse uma escala Mayara de atração, eu criasse uma escala, então seria uma grandeza bem delimitada e potencial ou escalar, Mayara? Potencial escalar, eu falei errado. Vetorial Vetorial ou escalar. escalar? É. Vetorial? Potência, a hora que eu falo de potência, faz sentido eu perguntar para a direita ou para a esquerda? Não faz sentido para onde, né? Então, uma grandeza. Ó, potência, A Lívia falou que pensei errado. potência e corrente Escalar. elétrica são duas grandezas que relacionam outras duas grandezas. Elas são como se fosse uma régua, um termômetro. Ela só mede a relação entre duas grandezas. Ela só faz isso. A potência. É que a gente vai estudar mais pra frente, né, Nanda? Potência mecânica, vai dar potência elétrica, potência térmica, a gente poderia falar assim, né? Não sei se tá frio ou tá quente aí, mas a gente pode pensar em potência térmica, né? Se juntar um monte de gente no mesmo ambiente, a gente fica com um ar-condicionado humano, né? O bom do nome da grandeza potência é que é bem intuitivo, tipo, a gente consegue fazer analogia com outras coisas, né? O quão potente é qualquer coisa. Uhum. Igual a Mayara falou, o quão potente é a atração dela por um cara. Uhum. É mais ou menos isso, né? Mas é isso. Mas, enfim, a gente falou várias outras grandezas aqui, né? No caso, potência, a gente falou de voltagem, né? Diferença de potencial. Uhum. Que a gente vai conversar mais pra frente a definição disso, mas tudo isso é grandeza e é grandeza escalar. Tem mais? Tem que pensar. Tem mais, alguém tinha falado densidade, que é bom. Densidade também é uma grandeza escalar, porque ela relaciona outras duas grandezas escalares, que é massa e volume. Aí pode ser adicionar volume. Volume também é uma grandeza física, né? Quantos quilos de arroz 3 cabe litros, dentro do 4 seu quarto? litros. Dá pra calcular a densidade de arroz no seu quarto, né? Quantos quilos de carne cabe no seu congelador? Você calcula o volume do congelador, a Tem quantidade mais de carne. grandezas? Tem mais grandezas, Mayara. Você consegue pensar Explica alguma? o que é densidade. A gente ainda vai conversar mais profundamente o que é densidade, mas densidade é a massa dividido pelo volume que ocupa. Por exemplo, se essa borracha pesar 2 gramas e tiver um volume de 5 centímetros quadrados, a razão entre 2 e 5 vai ser a densidade dele, em gramas por centímetros quadrados. Essa 0,4 razão, quão centímetro. densa ela é. Então, assim, no mesmo volume, alguma coisa pode ser mais ou menos denso. Todo mundo concorda? Sim. Né? No mesmo volume, dá para alguma coisa ser mais ou menos densa. Daria para essa borracha aqui ser feita de um outro material que é mais denso, ser feita de titânio, e aí ela seria muito mais pesada, né? Teria muito mais massa no mesmo volume. Densidade mede essa razão entre massa e volume. Tudo bem? A gente ainda vai ver densidade relativa entre um corpo e outro quando a gente for conversar sobre hidrostática. Peraí, uso essa fórmula para aferir se o contaminante de um espaço confinado sobe ou desce. Muito bem. Embora a gente não esteja vendo isso com profundidade, né? Dá para saber. Dá para saber, se você souber a densidade do corpo, dá para saber se ele vai afundar ou se ele vai boiar
em outro, em um líquido, por exemplo, né? Exatamente. É assim que o. Se a densidade... É assim que o. Que o. Pode falar. Nossa, fugiu o nome do fera da minha cabeça, pô. O Arquimedes, ele foi assim que ele conseguiu medir o peso da coroa de um rei, né? O rei queria que ele medisse o peso da coroa, e aí ele teve essa ideia aí que o Tiago, né, citou. A quantidade de volume de água que deslocava era exatamente a quantidade de água que... Quando você coloca uma bola de metal dentro de uma bacia de água, a quantidade de água que sai da bacia é exatamente o equivalente à massa e o volume o volume de água, o volume da esfera. O volume de água que sai é exatamente o volume da esfera. Façam isso na casa de vocês. Vocês vão conseguir, sabendo a densidade da água, vocês conseguem medir qual é a densidade das outras coisas. Exatamente. Ou a massa da esfera, nesse caso, né? Você calcula o volume de água deslocado e aí você faz isso. O Arquimedes fez isso. Então tem vários ferinhas na história aí que eles estavam pensando nisso bem antes da gente, né? Uhum. Ele estava lá quarentenado. Mas nem pensou, né? A gente aprendeu o que eles pensaram, mas às vezes eu fico pensando, na verdade, às vezes eu e o Johnny a gente perde um tempo conversando sobre viagens assim, sobre física. Uhum. A Lívia perguntou que eu ia falar sobre inércia. Bom, ainda vai ter uma aula sobre isso, que é a primeira lei de Newton. Uhum. Mas o que eu queria falar é uma grandeza que a gente não define muito bem e que a gente fala. Quando a gente não sabe muito bem definir, eu falo intuitivo. Então, se eu usar a palavra intuitivo, vocês desconfiem de mim. Fala assim, o que é massa? Eu falo, é bem intuitivo, né? Você vai lá e pesa. Você vai lá e pesa que tem 10 gramas. E é bem intuitivo mesmo. A gente tem uma noção na nossa intuição do que é massa, certo? Alguma coisa é mais leve ou mais pesado, tem mais massa ou menos massa. A gente tem essa noção desde criança, mas isso não é a definição. Eu responder para você tal coisa é intuitiva, não define o que é massa, né? E, na verdade, a definição do que é massa é a medida da inércia das coisas. O que é inércia? Inércia é a dificuldade de eu mover alguma coisa. Certo? Então, se eu pegar aqui essa borracha, o que é a massa? O que é? Qual que é a definição da massa? É a dificuldade que eu tenho para mover ela em uma determinada direção. Certo? A dificuldade que eu tenho de mover a borracha para cima diz quão grande é a massa dela. Se eu tiver mais dificuldade para mover ela para cima, ela tem maior massa. Se eu tiver menos dificuldade, ela tem menor massa. Então, a massa nada mais é do que a dificuldade de mover alguma coisa. É a medida da inércia das coisas, do quão difícil é mexer alguma coisa. Tudo bem? Dependendo daqui, assim, se vocês forem fazer um curso de exatas, vocês vão ver que existem outras grandezas similares à massa, que chamam momento de inércia. Que é meio difícil de entender o que é, mas é a dificuldade de mover esse mesmo objeto, só que em outras direções, seja girar em torno de um ponto, girar em torno de outro ponto, seja mover em outras direções. Então, esse momento de inércia massa é um momento de inércia específico, né? Esse momento de inércia diz para mim quão difícil é mover a também, borracha né? em diferentes pensar, né? Que eles vão ver um pouquinho, né? Não sei, bem no comecinho da faculdade, eles vão, quando tiver os primeiros contatos com a física, eles vão ter contato com o momento angular, que é exatamente essa resistência ao giro, né? O outro é de se mover, né? Para algum lado, para cima, para baixo, para direita ou para esquerda, a massa, a inércia. Agora, quando você está falando em girar, a inércia é a resistência ao giro.
Então é outra grandeza, não é mais massa que influencia isso. Só a massa. Ou de torcer, tem uma grandeza que mede a dificuldade de eu torcer alguma coisa, momento de torção. Exatamente. Momento Momento de inércia de torção, né? é inércia torção, né? A Gabriela perguntou qual que é a diferença entre massa e peso. Massa é isso que eu falei, né? É a dificuldade de mover alguma coisa. É o que a gente mede lá na balança. E você mede em 10 quilos, né? quilos, 20 quilos. Mede em quilos. Agora, peso é a força. É a força que determinada massa está sujeita na superfície de um astro. Então, na superfície da Terra, qual que é a força que a Terra faz em você? É a sua massa multiplicada pela aceleração da gravidade da Terra. Então, se você pesa 72 quilos, a força que a Terra faz em você é 10, que é a aceleração da gravidade da Terra, vezes 72, 720. 720 o quê? Newtons. Tudo bem? Isso. Essa é a força que a Terra faz para atrair você para o centro dela. Essa força que um astro faz em você para atrair você para ele, essa força de atração entre massas, a gente chama de peso. Agora, a sua massa é outra coisa. A sua massa é a mesma em qualquer astro. O que muda é a força que esse astro faz em você, a capacidade que ele tem, devido à massa dele, de puxar você para o centro dele, entendeu? É muito louco. Na Terra, o seu peso é a sua massa vezes 10, mais ou menos 10, né? Isso. Mais ou menos 10 metros por segundo ao quadrado. Se você for para a Lua, agora, na Lua, a gravidade da Lua é 4 metros por segundo ao quadrado. Então, o seu peso é menor na Lua, mas a sua massa é diferente? A sua massa segue sendo a mesma coisa, entendeu? Então, é a força que a Terra faz em você é o seu peso. Explica o peso que eu carrego por ser uma grande gostosa. Muito bom, Mayara. É difícil, é um fardo difícil de descarregar. Mas é isso, a gente fica viajando, né, Nanda? Porque a história da ciência, até um dia eu posso tentar chamar um amigo meu, quando estiver em São Paulo, o Dani, que ele estuda história da ciência, e é muito, muito legal a história da ciência. Várias tragédias, mas também várias coisas legais, assim. Coisa legal. Né? Eu ia falar mais alguma coisa, mas esqueci. Sei lá, esqueci mesmo. Mas é isso que a gente queria falar Como nessa faz aula, pra né, segurar essa barra que eu gostava de falar. É basicamente isso, gente. E aí na próxima a gente Quem ainda ficou com... pega mais forte, né? E eles enviarem todas a lista, mesmo quem não fez, eu vou enviar essa gravação lá no grupo, né? Eu vou enviar pra Nanda, ela vai subir lá no Google Classroom. E aí quem não fez, pode fazer e manda pra gente, a gente vai corrigir. Porque é a melhor forma de vocês então verem se você está aprendendo, entendendo. Várias tarefas que a gente tem para vocês. Então, número 1. Fazer a lista 1, quem não fez, a lista 1. Lista 0, que né? é essa parte da classificação das grandezas a gente já fez aqui online. Uhum. Mas a parte da matemática ali, das potências de 10, quem não fez, lista 1 não, lista 0, né? Eu dei o nome de lista 0. Fazer e me enviar no Classroom. Eu vou corrigir uma por uma e vou reenviar para vocês corrigida, tudo bem? Aí, se permanecer alguma dúvida, vocês podem tirar comigo pelo WhatsApp ou com o Johnny. Pode chamar também. Mas essa semana a gente vai subir um segundo vídeo no YouTube, vai ser publicado no Classroom, e uma outra lista de exercícios, que é a aula 2. Essa aula é importante para o nosso próximo encontro aqui. Então, que independente do que já passou... Continha, a gente vai começar a fazer continha, de, continha mesmo, né, Nanda? A gente vai começar a brincar de continha.
Para o nosso próximo encontro aqui, então é importante que vocês vejam a próxima aula que a gente vai subir e que vocês façam a segunda lista, que eu vou chamar de lista 1, porque a primeira eu chamei de lista 0, tudo bem? Se vocês resolverem ela no nosso próximo encontro, que não é semana que vem, mas é na próxima, semana que vem, esse horário tem aula de história, a gente vai conversar sobre essa lista, a gente vai resolver ela, igual a gente fez hoje, só que vai ter mais conta, tudo bem? Uhum. Vai ser menos teórico. Então é isso, a gente tem um combinado, viu, gente? Foi muito bom conversar com vocês. Sem pressão, mas com pressão, né? Aí, ó, pressão também é uma grandeza física, Sem tá pressão, bom? mas com pressão. É verdade, pressão também é uma grandeza física. Não é essa pressão psicológica, né? Mas pressão é uma grandeza física. E eu tava nervosa, inclusive, de fazer esse Google Meet, porque eu nunca fiz como agente, né? Eu sempre estou como espectadora aqui dos meus professores, no caso, e não estou muito acostumada, então vocês desculpam qualquer coisa. E o que a gente puder ajudar, pode chamar no WhatsApp, pode encher o saco, assim. Beleza, Nanda, você acabou de dizer que as pessoas vão Física encher o maior saco, que você acha que elas vão te matemática e chamar? química, eu concordo. Podem me chamar para as dúvidas todas. E vamos acompanhar o BBB. Obrigado. E é isso, agora vamos ver BBB. Beijos. Tchau, gente. Babu campeão, concordo. É isso. Eu vou sair aqui. Tchau, gente.